Meus irmãos, bom dia. Graça e paz, amém? Pegue a palavra do Senhor, pegue sua Bíblia. Abra na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21. Estaremos fazendo a exposição na manhã desse dia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21. Os irmãos acharam? Digam amém. Vamos fazer a leitura. Diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa foi enviada uma voz, dizendo: este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, a qual será feita a exposição nesta manhã. Pedimos que a Sua graça possa uma vez mais nos abençoar e que nós possamos ter a nossa mente iluminadas na manhã desse dia. Sei, Senhor, tamanha a responsabilidade, mas confiando, ó Pai, que o Senhor tem o controle de tudo, Senhor, nas Suas mãos. Então, que o Senhor possa nos abençoar com a Sua palavra nesta manhã, que a Sua igreja tenha a sua mente cativa, Senhor, a tudo aquilo que será dito nesta hora, que nossos pensamentos sejam somente voltados à Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Antes de começarmos aqui a exposição, alguns dos irmãos podem estar estranhando, né, eu estar aqui nesta manhã para poder estar pregando e fazendo a exposição, mas houve alguns imprevistos. O pastor William, não sei, alguns devem saber, está com problema na sua garganta, está tomando medicação, e o presbítero Alex também está passando por alguns problemas de saúde. Então, o pastor Washington não pôde estar aqui, porque teve que estar em Campo Grande, e a prova de Deus nos dá essa oportunidade. Sei que a responsabilidade é muito grande, não só por estar substituindo, né, o pastor Washington, o pastor William, mas para pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. E pregar a palavra de Deus de forma correta, porque eu já preguei diversas vezes e eu confesso que para mim é como se tivesse sendo, está sendo tudo novo, porque eu estava até brincando com a minha esposa, né, hoje pela manhã, que antes, quando eu pregava, eu escolhia um texto aleatório da Bíblia e lia, fechava a Bíblia e seja o que Deus quiser. E dava certo, né, porque as pessoas gostam disso. Mas nós, como uma igreja bíblica, uma igreja que segue ali a simplicidade do Evangelho, sabe que não pode ser assim.
Então, há uma responsabilidade maior ainda no que diz respeito a isso. Mas, se Deus nos escolheu, né, é porque Ele sabe que nós temos a capacidade que Ele colocou em nós de fazer tal coisa. Amém, irmãos? Esse texto que nós lemos é a continuação da exposição que está sendo feita. Pedro, ele escreve a sua segunda carta e ele já está prevendo a sua partida. Na última exposição que nós tivemos, ele fala sobre as advertências que ele faz, porque ele diz assim, olha, mesmo que depois que eu vá, eu quero que vocês tenham lembrança de tudo isso que eu estou falando. Há uma preocupação dele, não somente em pregar aquilo que Jesus havia deixado. A preocupação dele é maior se o povo que está ouvindo está assimilando aquilo que está sendo ensinado. Essa é a grande preocupação dele, porque ele sabe que ele não vai ficar ali para sempre. Ele sabe que a sua vinda já estava, a sua partida já estava próxima. Então, ele se preocupa em ensinar, ele se preocupa em advertir, e a preocupação maior dele é se os seus ouvintes estão assimilando aquilo que ele está falando. Ele está preparando um povo para algo que está por vir. E essa é a preocupação de quem ensina o evangelho de verdade. A preocupação não é se o que ele está ensinando vai ter um retorno para si pessoal, não é se ele vai ter o seu ministério alavancado, não. Ele quer que os seus ouvintes fiquem firmes naquela doutrina que Jesus ensinou. E nesse mesmo tempo que ele está pregando isso, a preocupação dele é porque naquela época já tinha pessoas que estavam contrapondo o evangelho. Nós ficamos olhando hoje em dia e vemos o evangelho da forma que está e achamos que isso é algo novo, que isso é algo do século 21, que isso é algo do século que estamos vivendo. Não, essas aberrações já tinham desde a época lá dos nossos antepassados, dos apóstolos de Jesus Cristo. Já tinham pessoas que se colocavam contra o evangelho que havia sendo pregado. Ele está pregando e ele está preocupado porque já tinham pessoas ensinando falsas doutrinas. Tinha pessoas que já estavam ensinando que Jesus não era o Messias, que Jesus só era mais um profeta. E ele fica preocupado com isso e ele começa a ensinar. Porque já tinha falsos mestres. E os falsos mestres, quando eles entravam no meio do povo, eles causavam muitos malefícios, eles causavam muitos problemas. Por quê? Desde antigamente, a intenção do falso mestre, ele era sempre ter o seu benefício próprio, era sempre ter as vantagens em cima daquele povo que lhe ouvia. Então, Pedro, ele começa a escrever a sua carta, e ele vai dizendo que ele faz a sua defesa, e ele diz que ele escreve aquela carta, e ele fala sobre ele confirma o seu apostolado. Ele fala, olha, nós damos conhecer a vocês a vinda do nosso Senhor, não segundo fábulas engenhosamente inventadas. Porque quando Pedro ele fala isso, porque naquela época já existia pessoas que inventavam histórias acerca de Jesus e acerca do Evangelho. Quando ele diz que não faz por causa de fábulas, é porque as pessoas já inventavam que Jesus não era Jesus, que ele não tinha morrido, que ele não tinha ressuscitado e que ele não era o enviado de Deus. O que era uma fábula? O conceito de fábula, acho que todo mundo, ou todos vocês que me ouvem, sabe, fábula é um conto fictício sobre algo que não existe, para contar uma história. Quem nunca ouviu uma fábula, né, sobre coisas aleatórias? Um exemplo, sereias. Sereias não existe, é fábula, né, contos de costumes, para poder contar uma história que não existe.
e eles falavam que Jesus, que Pedro, ele falava sobre fábulas, só que Pedro vai deixar bem claro, nós demos a conhecer vocês a vinda de Jesus Cristo, não por fábulas engenhosamente inventadas. Olha o termo que Pedro usa, engenhosamente inventadas. Existem histórias que são contadas tão bem, tão bem, tão bem, que você acaba acreditando que é verdade. Quantos de nós já ouvimos ministrações, pregações tão bem elaboradas, que você sai pensando, nossa, que pregação espetacular, mas nada mais foi do que uma fábula engenhosamente montada para manipular o povo de Deus. Irmãos, eu sou cristão há muito tempo, mas eu nunca fui tão tocado pela palavra de Deus da forma que eu tenho sido tocado nos últimos dias. E o interessante é porque a gente sempre ouve alguém dizer que tem uma revelação. Lê o texto e diz, estava orando de madrugada e quando li esse texto, Deus me disse. Não, Deus não disse coisa nenhuma. Isso é coisa da cabeça da pessoa, para manipular o povo, porque o que Jesus diz não é quando a pessoa acorda de madrugada e ouve uma voz. Não, o que Jesus diz é o que está escrito. E o que está escrito, basta. Passou disso, irmãos? Não acreditem, porque é prejudicial para a nossa saúde espiritual. A vez que Deus mais falou comigo através da palavra de Deus, foi uma vez que o pastor somente leu o que estava escrito. E ele leu pausadamente, respeitando ponto, vírgula, e interpretando o texto na leitura, de forma de quando é uma pergunta, faz a leitura em entonação de pergunta. Quando é interrogação, ou melhor, quando é interrogação, faz como se fosse uma pergunta. Quando é imposição, faz como se fosse uma imposição. E quando eu li, eu falei, caramba, eu já tinha lido isso várias vezes e nunca percebi. Por quê? Porque a pessoa, o pregador, ele tenta envolver a igreja de uma certa forma. Hoje em dia eu fico observando as pregações aqui na igreja e muitas das vezes ninguém levanta a mão para dar glória a Deus, ninguém levanta a mão para dar um aleluia, e se alguém vir de fora e vai dizer, nossa, que igreja fria, que igreja morta, ninguém reage com o pregador. Mas, irmãos, a maior prova de que o evangelho está sendo pregado é que você está me ouvindo e assimilando aquilo que eu estou falando. E caso o que eu esteja falando não esteja de acordo com a palavra de Deus, você de fato tem que rejeitar. Só que naquela época os falsos mestres, eles já entravam nas igrejas, né, de certa forma, falando, né, e eles já indicavam ali os falsos ensinos, mas Pedro vai falar, eu fui testemunha ocular, eu não inventei nada, eu vi quando ele recebeu da parte do Pai a honra e a glória excelsa, quando lhe foi enviada uma voz dizendo, este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Pedro, ele diz que ele estava lá e ele viu quando Jesus foi chamado por Deus como filho amado. E ele está rebatendo esses falsos ensinos. E ele vai dizer assim, ora, e esta voz do céu nós ouvimos quando nós estávamos com ele no santo monte. Ele faz uma alusão quando ele estava no monte da transfiguração, né? Pedro, Tiago e João, quando Jesus tem aquele momento da transfiguração, e ele estava lá, e ele diz, assim tanto confirmada a palavra profética, fazei bem em atendê-las, conforme uma candeia que brilha num lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Quando ele diz dar-nos a conhecer, ele está dizendo assim, olha, eu vos apresento o evangelho da forma que eu vi, né? E ele vai dizer assim, o poder uma vez que ele fala do poder de Jesus Cristo, ele vai falar assim, eu vi o próprio Jesus se transfigurar, e eu ouvi a voz do céu, quando disse que ele era o meu filho, a quem eu estava tendo prazer nele. Os falsos mestres, eles já rejeitavam isso.
eles já rejeitavam que Jesus era o Messias prometido. E ele vai dizer, quando ele diz de fábulas engenhosamente inventadas, ele está falando de algo que naquela época já era corriqueiro, naquela época já acontecia muito. Se nós pegarmos a palavra de Deus e nós começarmos a discorrer nelas, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, em diversos momentos, ele vai falar sobre essas fábulas. Em 1 Timóteo, do capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer assim, olha, não se ocupem com as fábulas e a genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço a Deus e a progressão da fé. Porque todas as vezes que eles inventavam essas fábulas, o propósito deles era conturbar o que de fato era verdade. Em outras passagens também, se você pode abrir a Bíblia comigo, por favor, 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Como roguei quando parti para a Macedônia e ficasse em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Capítulo 1, versículo 4. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, e assim eu faço a vocês agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, e com um coração puro e de boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se de alguns que se entregaram à vã contenda, querendo ser mestre da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ou seja, o apóstolo Paulo já combatia isso. Ele está ensinando a Timóteo, ensinar aos seus da fé. E também agora, capítulo 4, versículo 7, ele continua advertindo Timóteo. Mais uma vez ele responde, ele vai dizer assim, olha, versículo 6, propondo essas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e de boa doutrina que tem seguido. Mas vocês rejeitam as fábulas profanas e velhas, e exercita-te a si mesmo na piedade. Ou seja, ele já está falando que aquelas pessoas não é de hoje que se inventam história. Irmão, e eu vou falar para vocês uma coisa, se nós pegarmos hoje, nós temos a rede social, temos a internet, se você pegar as pregações, eu estava falando com a minha esposa hoje, o que as pessoas pegam, inventam qualquer coisa, e as pessoas parecem que ficam do outro lado dizendo, vai, que nem o pastor William costuma falar às vezes, vai, me engana, se sacia com aquilo, e a vida da pessoa não muda em nada, absolutamente em nada. As únicas pessoas que têm a vida mudada é aquele que tem um microfone na mão e muda para melhor, e quando alguém diz que a dele não mudou, é porque você não teve fé. A culpa não é de quem está pregando, a culpa é de você que não teve fé. Só que, na verdade, essas pessoas, elas agem de forma leviana, enganando. O propósito delas não é apontar aquele que está sendo liderado por ele, o caminho do céu. Não, essas pessoas se perderam. Elas amontoam para si mestres, que vai falar o que elas querem ouvir para massagear o seu ego. Mas no final, irmãos, eu não sou o juiz e não tenho que determinar sentença a ninguém, mas a gente vê que a grande maioria está caminhando a passos largos em direção ao abismo. E quando levanta alguém para pregar algo diferente do que eles estão acostumados, ou seja, somente o que a Bíblia diz, dizem que queremos ser os melhores, que queremos ser santarrões, e na verdade não é. A Bíblia, ela é tão simples, só que nós que ficamos, quando eu digo nós, eu estou falando força da expressão, que ficamos inventando coisas, irmãos. A Bíblia é só seguir o que estava escrito. Ele vai dizer, nós temos confirmado a palavra profética, e fazeis bem, eu voltei aqui para Pedro, irmãos, temos atendido assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha num lugar tenebroso. Quando Pedro faz
menção à palavra profética, ele está falando a palavra que foi entregue aos profetas no Antigo Testamento, e está se referindo às palavras que foram entregues aos evangelistas, aos apóstolos, no Novo Testamento. Só que quando a maioria de nós pega esse texto e diz a palavra profética, eles confundem, não sei se por ignorância ou se de maldade, e acha que palavra profética é isso aqui. Levanta a mão que eu vou entregar uma palavra profética para você. Essa semana a sua vida vai mudar. Amanhã, segunda-feira, você vai acordar com um telefonema. Não, isso não é palavra profética. A palavra profética que ele está falando é aquela que você ouve e como uma candeia que brilha, ela clareia o lugar tenebroso. A palavra profética é aquela que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Palavra profética não é aquela que você acha que vai virar a chave da sua vida, não. Palavra profética é aquela que te mostra que a direção que você está seguindo é errada, você precisa voltar, porque senão você vai desagradar a vontade de Deus e você está perdido. Você vai se perder. Você vai andar numa direção contrária. Só que aquele que é chamado por Deus, aquele que é escolhido por Deus, ele tem na sua vida uma palavra profética. E a palavra profética não é que você vai prosperar, que sua vida vai acontecer milagre. Não, a palavra profética é aquela que ilumina a sua mente. Dizer, você fazia isso? Não faz mais, porque você é um servo do Senhor, e um servo do Senhor não age dessa maneira. A palavra profética é aquela que você vai errar o caminho e você vai dizer, não, eu não posso fazer isso porque eu tenho uma palavra profética na minha vida. E a palavra profética qual é? É que eu tenho que me desviar do mal. A palavra profética não é aquela que vai fazer você, muitas das vezes a palavra profética bíblica, ela vai te desagradar, porque não é a nossa vontade. A palavra profética, ela nos ilumina, nos traz a luz, ela brilha, e olha que coisa interessante, ela brilha como uma candeia num lugar tenebroso, até que um dia clareie a estrela da alva e nasça em nosso coração. Ou seja, a palavra profética trabalha em nós, não para que nós vamos ter neste mundo, mas para que um dia ela clareie uma vez por todas, e a estrela da alva nasça em nossos corações, ou seja, Jesus Cristo nasça em nosso coração, sabendo que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada da vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Quando ele diz que a palavra ela foi confirmada a ele, ele diz que ele foi testemunha ocular da majestade de Cristo. E ele diz que, quando ele diz sobre a palavra, ele diz exatamente sobre o que tinha sido escrito. E eu acho interessante, eu tenho uma tradução da Bíblia, né? Hoje em dia com o celular a gente tem várias traduções, e uma tradução muito interessante, que deixa não foge do raciocínio, mas nos traz para dentro de uma realidade que nós vivemos. Ele vai dizer assim, nós mesmos, versículo 18, versículo 19, assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha no escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe em vocês. Acima de tudo, porém, lembre-se disso, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia da Sagrada Escritura, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana. Ele vai dizer, nenhuma palavra da profecia foi dada por vontade humana, e sim pela vontade de Deus. Nenhum profeta da Bíblia
acordou e disse, hoje eu vou profetizar. Nenhum. Se você olhar para a Bíblia, pelo contrário, muitos deles até se negavam a profetizar, porque não se achavam dignos, ou porque a mensagem que encarregava com eles era uma mensagem muito dura. Eles carregavam consigo, na maioria das vezes, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de repreensão, uma mensagem que o povo ouvia e ficava com o coração duro, ouvia e queria rejeitar o profeta, e eles entregavam essas profecias movidos pelo Espírito Santo de Deus, e não por vontade própria. Hoje em dia, nós vemos, muitas das vezes, a pessoa chega assim, se intitula profeta, diz assim, vou profetizar. Aí entra, muitas das vezes, eu digo isso porque é coisas que a gente vive hoje em dia, e a pessoa vai para uma rede social, faz uma live e diz assim, quando tiver tantos compartilhamentos, eu vou começar a profetizar. Profetizar o quê, irmãos? E a gente vê uma coisa desse tipo, são milhares e milhares de comentários, de compartilhamentos, e você vê uma mensagem, talvez de cunho reformado, uma mensagem da forma que no canal da nossa igreja tem, pouquíssimas visualizações, às vezes nós mesmos não vemos as mensagens. Só que quando a pessoa ouve, por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com as fábulas. Eles querem ir aos cultos e sair de lá com o seu peito estufado, com o seu ego massageado, dizendo que vai conquistar. Só que muitas das vezes não vai, irmãos. Nós somos, muitas das vezes as pessoas dizem que, aqui eu preguei pouquíssimas vezes, mas quando eu pregava as pessoas diziam assim, Zé, você prega um sermão estranho, parece que é um sermão depressivo, que nada vai dar certo, as coisas vão dar errado. Se não é, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, pregado de forma correta, ele cria em nós desilusões, ele te desilude, ele faz você vir para a realidade, ele faz você entender que se você estiver doente e ele quiser te curar, glória a Deus, mas não significa que você ir para o alto do monte e fazer uma oração forte, que ele vai mudar, irmãos. Se ele quer que você padeça por isso, você vai padecer. Um dia, irmãos, eu tive uma oportunidade, e eu fui pregar numa igreja, num culto jovem, e eu falei sobre isso. E o pessoal estava muito animado, sabe, culto jovem muito animado mesmo. E eu falei assim, irmãos, a vontade de Deus não é a nossa vontade. Se você tem uma doença e a vontade de Deus é que tu morra com a doença, você vai morrer com a doença e Deus vai ser glorificado. E todo mundo ficou olhando para mim com a cara espantada assim, irmãos. E eu falei assim, acho que eu falei o que não devia. E aí no final do culto, irmãos, eu sentei no canto assim, ninguém veio falar nada comigo. Aí chamaram um jovem na frente para orar. Eles tinham um jovem que tinha recém sido diagnosticado, que estava com câncer na garganta, estava com linfoma, e eles estavam fazendo uma campanha, irmãos, de não sei quantos dias de oração, para Deus curar o jovem. E eu fui lá, irmãos, e falei aquilo, eu não sabia, se eu soubesse, irmãos, eu confesso que talvez eu não falaria, irmãos, eu não sabia aquilo, e eu fiquei assim, no canto depois, e eles não deixaram de fazer oração não, e ainda falaram assim, irmãos, o irmão tem razão, se Deus quiser que ele vai morrer, mas essa não é a vontade de Deus não, vamos orar. Eu falei, amém, irmãos, e aí saí, fiquei pensativo naquilo, eu falei, se eu estivesse do lá e falasse que Deus ia fazer, irmãos, eles teriam me colocado num pedestal, teriam me chamado para tirar foto no final do culto. Eu não estou me vangloriando disso não, e eu falei, não foi nem digo nem que foi revelação não, só falei o que eu estava acostumado a falar mesmo, irmãos. Tem alguns irmãos aqui que já me viu pregar na igreja onde eu congregava, eu chegava lá e eu gostava muito de falar de coisas eternas, irmãos. Porque a nossa preocupação do ser humano é o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, a conta para pagar, e a gente se esquece que tudo isso vai passar. Quantas vezes eu já cheguei lá e falei assim, irmãos, você pensa em casar, pensa em fazer a faculdade, em ter seus filhos, mas você já pensou em morrer? Quem é que já pensou em morrer? A irmã Raquel disse que pensa.
A irmã também pensa. Mas na maioria das vezes a gente não pensa. A gente não se imagina deitado numa mesinha lá de 1,80 m por 1,5 m de largura, né? Só esperando alguém lá reconhecer a gente. A gente não pensa nisso, a gente não pensa, irmãos, a gente não pensa. A gente só pensa, eu estou fazendo um curso e eu fico só pensando em chegar o dia de fazer a prova, o dia de ser aprovado, o dia de comemorar, o dia de postar foto, consegui, Deus me abençoou, mas eu não penso que eu posso não chegar ao final do curso. Eu não penso que a vida pode ser interrompida a qualquer momento. E a gente não se prepara para isso. A gente se prepara para quem é jovem, se prepara para casar, se prepara para estudar, se prepara para conquistar, para ter a casa própria, para ter o carro, né? Nós estamos se preparando para comprar o templo. Mas já parou para pensar, né? Que muitos de nós possamos contribuir, e quando formos inaugurar o templo novo, nós não vamos estar aqui. Mas se nós tivermos uma palavra profética, que num lugar tenebroso traz a luz e ilumina a nossa mente, não estaremos no templo físico que será feito, mas estaremos no templo celestial, junto com o nosso Deus Pai. Só que nós não nos preocupamos com isso, e nós jogamos, mas Pedro não. Ele vai dizer assim, olha, eu não falei para vocês como fábulas, não é coisas manipuladas engenhosamente. Eu vou falar isso aqui, porque isso aqui vai trazer resultado. Não, nós não estamos preocupados com o resultado nesta vida. Tudo que vier para nós aqui é lucro, está sobrando, mesmo que seja pouco. Mas eu tenho tão pouco, mas está sobrando para você, porque a nossa maior promessa é o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele morreu e disse, está consumado. Ele pagou a dívida, Ele pagou o preço por nós. Nós nunca poderíamos fazer nada para receber tão grande bênção e graça que nós recebemos. Só que nós não preocupamos com isso. Profetizamos tantas coisas, nos preocupamos com tantas coisas, mas João, ele escreve na sua primeira carta, se não me falha a memória, capítulo 2, versículo 25, esta é a maior promessa que Ele nos fez, vida eterna. E isso basta. Isso basta, irmãos. Se Deus achar graça em você e achar que você deve ter muito dinheiro, ter uma boa casa, Ele sabe que você vai continuar firme e esse é o propósito dele para você. Amém. Mas se você também não conseguir tudo isso, não fique se martirizando, eu não consegui, eu tenho um encosto em mim, porque eu não prosperei. Eles pregam isso é fábula, isso é coisa engenhosamente pensada, para manipular você, para te achar que você tem que fazer, que tem que conquistar, que tem que chegar, mas não, irmãos. Não, eu não estou te dizendo, então o Isaías pregou lá, então chega, tá bom, você salvo e acabou. Não, não é isso. Eu só estou te dizendo que essas coisas não podem sobrepor as coisas eternas. Estou dizendo que faça tudo isso, mas não se esqueça que no porvir, a vida eterna. Buscar em Deus. Às vezes imagina, como cantamos no louvor, só há o pecado em mim, nada que eu faça vai me aproximar de Deus. É verdade, irmãos. Mas quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós não priorizamos essas coisas. As pessoas, eu tinha dificuldade para entender, mas Deus vem nos elucidando com a sua palavra, e nós entendemos que nós não fazemos para alcançar, fazemos porque fomos alcançados. Ele nos alcançou e por isso eu tenho uma vida diferente. Eu não deixei de pecar porque eu quero se aproximar de Jesus. Não, eu deixo de pecar porque Jesus me aproximou a Ele. E quando Ele nos aproxima, é automático, as coisas acontecem. Às vezes, mas deu tanto tempo, eu vou à igreja, eu sirvo a Cristo e continuo fazendo a mesma coisa. Irmãos, é duro de falar isso, mas eu falo por experiência própria. Está longe de Cristo ainda. Porque a gente vem à igreja, mas muitas das vezes termina aqui.
Acabou o culto, e depois que acaba o culto? E depois que o pastor dá a bênção apostólica e você vai embora? A gente se preocupa só nisso. Nós fomos treinados aí à igreja. Esse momento de pandemia que nós vivemos, agora já está passando, mas quando os templos ficaram fechados, eu vi pessoas desesperadas. Eu vou desviar agora. Por quê? Porque a igreja está fechada, não tem onde ir. Irmãos, não receberam a palavra, receberam uma palavra profética. E aí não tem raiz. Só que a palavra de Deus, quando nós ouvimos ela de forma simples, como está escrito, ela traz em nós, irmãos, uma luz que clareia o mais escuro da nossa alma. A palavra de Deus, ela tem o poder de iluminar onde está escuro, irmão. Te trazer a sua mente à realidade. Te tirar, sabe, irmão, desse mundo. A gente vive de uma forma como se não fosse, parece que a gente não acredita. Lógico que eu estou generalizando. Eu digo, o ser humano em si parece que não acredita, irmãos, parece que não acredita. Se você observar, parece que nós não acreditamos que há um inferno, parece que não acredita que tem um céu, parece que não acredita, irmãos. E ficam preocupados somente com essas coisas. Por quê? Porque existem pessoas que agem de forma leviana, de forma que só se preocupam consigo mesmo. E muitas das vezes o povo, por falta de conhecimento e de entendimento, são levados por essas coisas. Existem palavras, irmãos, na Bíblia que não são pregados mais. Nós, hoje, nós não precisamos ficar ouvindo sobre acontecimentos. Nós precisamos de ensinamento. O que é o acontecimento? O Mar Vermelho se abriu. Para que é que eu vou falar para vocês que o Mar Vermelho se abriu? Qual a possibilidade de o mar de Copacabana se abrir no meio de novo? Da Baía de Guanabara, de eu atravessar da Ilha do Governador para Niterói, se abrir de novo. Qual a possibilidade disso acontecer de novo? Deus pode fazer? Pode, mas vai fazer? Não. Qual a necessidade de eu falar sobre alguém que não tinha o globo ocular e por algum motivo lá, por ordem divina, voltou a enxergar? Isso são acontecimentos, isso foi coisas que Jesus, no seu ministério, produziu. Só que os ensinamentos de Jesus, a palavra profética de Jesus, a gente rejeita. E qual é a palavra profética de Jesus? Vem cá, senta aqui. Tu tem 2? Tem. Então dá um, fica com um. Ele está falando de você? Então bendiz ele. Porque se você bendizer só quem te bendiz, que recompensa tu vai ter? Os ímpios também fazem isso. Isso são os ensinamentos, isso é a palavra profética de Jesus. A palavra de Jesus profética é dizer assim, olha, se alguém te afrontou e foi por amor ao meu nome, deixa por isso mesmo. Só que não, nós gostamos dos acontecimentos. Se você chegar e falar para alguém assim, olha, Jesus disse que se você tem 2, né, com Jesus é diferente. Com Jesus, se você tem 2, você aprende a dividir, você dá um, fica com um. Só que a gente não, se tu tem 2, Deus vai te prosperar, tu vai ficar com 4. Mas aí para isso você tem que dar na igreja. Aí você dá na igreja, não prospera, não prosperou porque deu sem fé. Isso é coisa engenhosamente. E Pedro, ele já vai dizendo isso. Por quê? Eu estou falando disso, irmão, porque é contemporâneo, é o que nós temos vivido. Mas naquela época, a oposição deles era dizer que era negar a santidade do Messias. Era negar que Cristo era o Salvador. Depois, Pedro vai dizendo que vai surgir mestres que vão introduzir doutrinas erradas, eles vão ser dissimulados, eles vão desviar o propósito do Evangelho. Ele está falando sobre isso. Só que o que nós vivemos hoje é exatamente isso, irmãos. Pessoas que estão preocupadas só maquinando mal. Irmãos, antigamente, a nossa preocupação era o diabo queria tirar as pessoas da igreja, desviar as pessoas, a dizimar o povo de Deus. Hoje, irmãos, eu acho que ele nem se preocupa tanto com isso. Me entenda, eu estou falando de forma alegórica. Porque a própria igreja, irmãos, na sua grande maioria, está longe do caminho do Senhor. Não estou dizendo que a nossa igreja é a certa, só o ministério mais desejado vai para o céu.
Não, longe de mim dizer isso. Mas quando você olha a Bíblia, irmãos, e você olha para os profetas da Bíblia, você quer identificar se alguém de fato tem uma palavra profética nos seus lábios? Observe a sua vida. E alguém vai dizer, não olha para mim não, porque eu sou homem e eu sou pecador, olha para Jesus. Mentira! Está querendo tirar de si a responsabilidade. Nós temos que olhar para Jesus, que é perfeito, mas Deus colocou na nossa vida o pastor Washington, o pastor William, que são os nossos pastores, e nós temos que olhar para eles sim, tê-los como exemplo sim, porque eles foram colocados como homens aqui, erram, podem errar sim, eles estão fadados ao erro, podem sim errar, mas eles são exemplo. Só que muitas das vezes as pessoas dizem, não, eu não sou exemplo não, o exemplo é Jesus. E como é que você diz em nome de Deus? Eu sei a responsabilidade que eu tenho sobre a minha vida por estar com esse microfone na mão. Não que eu seja melhor do que vocês, mas eu sei a responsabilidade que é. E muitas das vezes as pessoas olham e se intitulam profeta, e é só você olhar, irmãos. Os profetas, Pedro aqui, ele já está se despedindo sabendo da morte que teria. E nós sabemos que ele foi crucificado, e a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. A gente olha para os apóstolos, olha para os profetas e vê que eles foram mortos, irmãos. Mortos à espada, outros apedrejados, como o irmão Diogo leu aqui no começo, Estevão foi apedrejado até a sua morte. O nosso Jesus Cristo foi crucificado, irmãos. Ele foi rejeitado. Só que os profetas, que pregam fábulas, fazem coisas engenhosas para manipular o povo, eles são amados. Irmão, esses profetas não são bíblicos, porque os profetas bíblicos, eles eram perseguidos, eles não queriam ouvi-los, eles eram rejeitados. Hoje em dia, os profetas de hoje são aplaudidos, os profetas de hoje são queridos. Por quê? Porque são profetas, homens usados por Deus? Não, é porque falam o que o povo quer ouvir. Aí é fácil você amar. Os de antigamente, eles eram perseguidos. Os de hoje são seguidos. É diferente. Você persegue quem você quer fazer o mal. Você persegue aquele que você tem como seu adversário. Você persegue. Saul tinha Davi como seu adversário. E o que ele fazia? Perseguia Davi para matá-lo. Agora, você segue quem você gosta. Você segue porque a palavra dele te traz acalento. Você segue porque ele te satisfaz. Não é assim? Os de hoje, eles são seguidos. Por que são seguidos e não perseguidos? Porque muitas das vezes o que eles falam agrada a multidão. Jesus era seguido pelo montão, irmãos. Um montão, muitos. E aí um dia Jesus olha para aquela multidão e diz, olha, vocês querem pão, né? Vocês querem peixe de novo lá, vocês viram que eu multipliquei, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer a minha carne vai ter parte comigo. E a multidão diz, que negócio é esse de eu sou o pão vivo? E começaram, sair. Por quê? Porque o que Jesus começou a pregar, começou a desagradar o povo. E aí alguém olha e diz, olha, Jesus, eles estão indo embora, está todo mundo indo embora. E Jesus disse, olha, vocês não querem ir também não? Vai junto. E ele diz assim, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Só fica quando o sermão é duro, irmãos, quem tem sede de vida eterna. Quem está preocupado com o pão, vai embora. Mas quem está preocupado com a vida eterna, fica, ainda que o sermão seja duro. Ainda que eu não diga que você vá prosperar amanhã, mas eu digo, olha, amanhã, o que você fazia, o que você fez hoje, ontem, amanhã você não vai fazer de novo. Por quê? Porque uma palavra profética entrou na sua vida, e por mais que tenha escuridão dentro de você, ela vai trazer a luz, essa luz vai clarear enquanto estiver aqui, até que a estrela da alva brilhe de uma vez por todas na sua glória eterna, e nós receberemos por Deus a nossa salvação das nossas almas. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?